paz do Senhor para as minhas irmãs, tudo bem? Nessa noite, né, porque eu tô aqui já é noite, eu vim gravar um vídeo para as minhas amigas, né, para as mulheres, em especial da ADB, e a pedido da nossa dirigente Vanessa, né, do grupo de mulheres da ADB Transformadas. A gente vai fazer uma receitinha de um bolo muito simples, né? Muito simples, que não tem assim dificuldade nenhuma. É um dos bolos que eu acredito ser o mais simples, né? Para uma dona de casa, até para uma criança fazer, ele é assim o mais tranquilo de fazer, né? Quando ela falou assim, qual é o mais simples? Que se faz com o pé nas costas. Aí eu falei, bolo de milho, né? Depois vem o bolo de cenoura, que é um bolo simples, né? E os outros já são mais né, requerem um cuidado, né, requerem uma separação de ingredientes maior, né, requerem outras técnicas. Mas esse, aqueles chamados bolo de vó, esses são muito simples, né? E quem não gosta de comer um bolinho de milho, eu amo. Eu amo comer esse bolinho. Esse bolinho é um dos meus prediletos. E eu acredito que esse bolo ele vai ser bênção na tua mesa, né? A gente já aprendeu com a nossa amiga Nice, né? Que da mesa posta, né? E é maravilhoso poder sentar com os amigos, né? Poder fazer uma mesa, ainda que não tenha todos aqueles aparatos como a nossa amiga Nice falou, né? Mas que mesmo que seja com um copinho simples, mas se tiver um bolinho na mesa e você sentar com uma amiga, e você sentar com um parente, com alguém da sua casa mesmo, né? Marido, esposa, filho, e traz toda uma união. É muito gostoso, né? Você poder compartilhar da mesa, né? E de algo assim que vai unir, que vai trazer união. E a intenção aqui hoje também de estar passando para vocês, para as minhas amigas, né, para as minhas queridas, esse bolinho que muitas, eu acredito que muitas saibam fazer, porque é uma receita que você pega até na internet, né? O que faz o grande diferencial dessa receita e das coisas que eu faço, muita gente fala assim, poxa, seu bolo é muito gostoso, seu bolo é diferente. Desde novinha eu sempre gostei, né, das coisas doces, sempre parti para essas coisas e tive, vamos dizer assim, Deus abençoou minhas mãos para fazer doce, né? E aí eu fui aprimorando, fiz alguns cursos, a coisa de 3 anos atrás, eu comecei de 3 anos atrás, Deus me despertou através de uma amiga, né? Através de uma amiga, eu colocava meu filho na escola, né, o Guilherme, algumas conhecem, e aí ficava presa, não podia trabalhar fora, não podia fazer nada, entre aspas, né, assim, que fugisse essas coisas, ao serviço de dona de casa, porque ele entrava 1h30 e saía 5h30, então era muito corrido, piscou o olho, já estava na hora de buscar o Guilherme na escola, né? E aí Deus, através de uma amiga, usou essa amiga para falar assim, poxa, já que a gente tem esse período que a gente não pode estar trabalhando fora, mas a gente pode fazer uns cursos, você é tão boa para fazer doce, vamos fazer. E aí ali eu ainda fiquei assim meio desacreditada, mas falei, tá bom, vamos fazer. E ali fui procurar, né? Ela já sabia um lugar aqui perto, na Taquara, né? E aí eu fui procurar, entramos num curso de cake design, né? Foi o meu primeiro curso e foi muito bacana, né? Porque a gente ganhou tudo, assim, ganhou espátula, coisas que eu não conhecia, essas coisinhas assim que a gente está acostumado a fazer com a colher de pau de dentro de casa. Mas aí fui conhecer, né, o que era isso, fouet, não sei mais o que. E ali a gente ganhou aquele kit, fiquei muito animada, era todo sábado, acho que foram 2 meses de curso, né, porque realmente a gente aprendeu do batimento da massa, da importância de uma boa farinha de trigo e várias coisas, da importância às vezes da qualidade de determinadas coisas, você vai aprendendo com o tempo, né, a qualidade às vezes de um ovo, de uma farinha de trigo, de um bom açúcar, que faz a diferença, toda a diferença. E aí eu fui com ela e ali a gente passou um tempo, foi muito bom. Foi muito abençoador para a minha vida, né? Porque eu estava assim, num momento assim,
de tristeza, de melancolia, porque me sentia inferior às várias amigas que eu tenho, que eu tinha, que na época trabalhavam fora, e eu tive que optar por cuidar do meu filho, por ficar em casa, né? Então eu falei assim, bom, nesse momento não dá para eu trabalhar fora, né? Não vai dar para eu trabalhar lá no centro da cidade, como eu trabalhei até 2009, não dá. Porque ficou complicado, ter que pagar alguém para ficar com ele também era complicado. Então, por bem, eu e meu esposo, a gente achou melhor que eu ficasse, né, em casa, cuidando dele, sendo dona de casa. E no início eu não entendia, mas Deus foi muito maravilhoso comigo. Foi um tempo de Deus para que eu aprendesse, né? E depois de um tempo também, Deus me levou ali a conhecer a Tarde com Deus, né? A conhecer a missionária Estela, a conhecer a missionária Késia, a conhecer a missionária Márcia Jordão e tantas outras, né? Pastora Raquel, Pastora Rosa, tantas outras ali que eu comecei a frequentar e pessoas foram me dando oportunidade na nossa igreja, né? E talvez se eu tivesse trabalhando lá no centro da cidade como eu queria tanto, né? Eu não teria descoberto a igreja, não teria, porque eu vim de outro lugar, que eu morava em outro lugar, né? Então, não teria dado a oportunidade de Deus reacender o meu chamado, que estava apagado, que eu estava triste, deprimida, estava assim, desigrejada, né? Vamos dizer assim. Eu ia aqui e ali, porque eu era do Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, da onde eu fui muitos anos, né? E quando eu vim para Jacarepaguá em 2015, eu fiquei assim, perdida, né? Eu ia aqui, eu ia ali, aqui e ali, e aí um dia o Senhor me chamou a atenção e eu encontrei a DB, e foi maravilhoso, estamos lá até hoje, né? A minha família hoje serve ali, então é muito abençoador isso para mim. Então hoje eu quero compartilhar com você esse meu ministério, é o Ministério dos Bolos, né? Que é o mistério e o ministério, porque é aqui nesse altar da pia que muitas madrugadas eu passo em lágrimas, muitas vezes, em questionamentos, em embates e debates com Deus, né? Muitos debates com Deus, muitos questionamentos com Deus. E às vezes aqui fazendo bolo, quantas madrugadas o Senhor me traz a esse altar aqui, né, que é o altar da minha casa, aqui na minha casa, um lugar que a palavra diz, fecha a porta do teu quarto e ora, né? Mas mais do que o meu quarto, aqui nessa pia, nessa bancada aqui, e até das outras casas que eu morei, é onde Deus fala tremendamente comigo, onde eu tenho experiências com Deus. E às vezes a gente fala assim, mas fazendo um bolo? Mas é fazendo um bolo que muitas vezes você fica aqui remoendo algumas coisas e debatendo com Deus algumas coisas e Deus fala com você. Então nessa noite eu quero te convidar, né? Eu estou aqui agora à noite, quero te convidar a bater esse simples bolinho aqui de milho. Mas quero dizer para você que antes de mais nada, né, antes de ser um simples bolinho, esse ato, né, essa coisa boa de você estar fazendo um bolo para a tua família com amor, né, eu coloco muito amor no que eu faço, muito esmero, ali nessa hora que o Senhor ele vai ativar o teu ministério, que ele vai falar muito com você, né? E que nós possamos ser bênção na vida daqueles que vão comer, que vão degustar, que vão saborear aquilo que a gente vai oferecer, né? Tanto a nossa família quanto amigos e outras pessoas, tá bom? Então vamos começar. Eu vou estar passando para vocês os ingredientes, né? Não sei se a iluminação tá muito boa, mas vou procurar fazer até outros bolinhos, de repente bolo de cenoura, outras coisas, mais vezes para poder ficar melhor, né? Fazer até durante o dia. Hoje não deu, foi um pouquinho corrido, mas ou tá tentando fazer durante o dia para ficar mais claro, para ficar mais assim iluminadinho, para a gente poder fazer. Mas eu acredito que vai dar para enxergar. E esse bolinho, ele é muito simples. Ele leva poucos ingredientes e é de um sabor assim incontestável, né? Nesse bolo eu uso, né, milho, que é o chamado flocão de milho,
né? Talvez assim, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Deixa eu tentar baixar aqui a iluminação, que eu coloquei aqui uma luzinha, né? Aqui acho que vai dar. Eu vou colocar aqui, ó, é o flocão de milho, né? Qualquer marca, tem York, tem outras marcas, não tem uma marca específica, né? Aqui dá pra você ver. Açúcar da sua preferência, eu gosto do União, mas o açúcar é da sua preferência, né? O outro, leite, a gente vai usar leite, né? Também da sua preferência. Óleo, tá? Nós vamos usar a latinha de milho, que é maravilhosa, né? 3 ovos nós vamos usar e o fermento, tá? Aí, inclusive, até a Vanessa já colocou, né, a receitinha, no final depois a gente vai colocar de novo. Então, o açúcar, o flocão, leite, óleo, o milho, 3 ovos e uma colher de chá, que às vezes é uma tampinha, né, de chá não, perdão, de uma colher de sopa, né, que é uma tampinha na realidade do pó royal. E aí eu tenho alguns procedimentos que eu faço, né, que, vamos dizer assim, fazem toda a diferença, né, e eu quero estar falando algumas coisas para você. Por exemplo, o ideal, eu aprendi, né, com o tempo, que o ideal é que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, né? Quando o ovo gelado, ele só é bom para bater merengue, para bater claras em neve, para fazer merengue. Mas para bater bolo, às vezes o bolo fica batumado, até solado quando você faz com ovo gelado. Então o ideal é que o seu ovo, né, os seus ovos, eles estejam em temperatura ambiente. Isso é muito bom, né? O leite também, se puder evitar que o leite esteja gelado. Então o que é bom você fazer? É bom você sempre, uma coisa assim também muito bacana, né, que eu aprendi, que já aconteceu comigo várias vezes, eu sair colocando assim, né, pegando assim, vou no armário e pego o açúcar, lembrei, agora é o leite. E no final eu esqueci do fermento. E no final eu esqueci de algum ingrediente, quando eu vi já estava no forno. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aconteceu, até pouco tempo aconteceu. Então o que é o ideal? O ideal é você fazer os franceses, né, usam um termo que se chama mise en place, ou mise en place, né? Mise en place, eu não sei se eu falei direito, né? O que é isso? Em francês, mise en place, em português, separação dos ingredientes. Separação dos ingredientes, porque quando você separa, né, aqui não vai dar muito para ver por causa da câmera, né, mas quando você separa tudo direitinho, deixa eu tirar aqui que dá. Aqui, quando você separa aqui, como eu já coloquei aqui, né, o teu potinho do açúcar, o teu potinho do flocão, aqui o óleo, né, o óleo, o milho, eu já deixei aqui os 3 ovinhos aqui, né, deixei eles aqui, ó, separadinho, que aí eu vou só quebrar e vou colocar. Então, quando você faz essa separação e você deixa aqui, você não tem como esquecer de nada depois, né? Aí você não vai esquecer e você não vai ter problema. Então, o ideal é isso, mas não é uma obrigação, não é uma regra, né? Você não precisa se preocupar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho que eu tirei, né? Você não precisa se preocupar em, eu tenho que separar, eu sou obrigada, não. Mas isso é bom para você não esquecer de nenhum ingrediente, né? Então, aqui já vai ficar tudo separadinho. Então, vamos começar? Vamos começar. Ó, primeiro, simples, né? O que eu faço? Aí a latinha de milho, né? Eu já abri e eu vou escorrer essa aguinha que tá aqui dentro. Vou escorrer, não vou deixar essa aguinha. O que eu faço? Não sei se vai dar para vocês verem daí, né? Mas eu vou escorrer aqui numa peneirinha, poderia ser no escorredor de arroz, aonde for melhor para vocês, tá? Eu vou escorrer essa aguinha, ó, porque eu vou precisar dessa latinha aqui para muitas coisas, tá? Vou precisar dessa latinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, escorri aqui na pia, já escorri
Os ingredientes, eles não têm uma regra assim, de ordem, né? Eu vou colocar isso primeiro, aquilo não. Coloca na tua ordem. Eu faço assim porque eu acredito que seja melhor, tá? Eu vou colocar aqui dentro do copinho do liquidificador, tá bom? Vou colocar. Pronto, né? Coloquei. Aí, eu já vou colocar o meu óleo. Eu até gosto de colocar essas coisinhas líquidas primeiro, porque facilita, bate mais rápido na hora, né? A medida do óleo, cadê? Do olhinho, a medida do óleo é meia latinha. Vai no olhômetro aqui, né? E você vai colocar aqui meia latinha de óleo. Ó. Meia latinha. Se você colocar muito óleo acima de meia latinha, né, vai acontecer o quê? O seu bolo vai ficar muito oleoso, realmente. Vou até completar aqui um pouquinho. Isso, quis aproveitar esses dois aqui que já estavam até acabando. Então, assim, se você exagerar no seu óleo, aí teu bolo vai ficar muito pesado, aquele bolo pesado. Vai ficar um bolo gostoso, mas vai ficar um bolo pesado. Então, eu coloquei meia latinha de óleo. Vou jogar aqui dentro do copo do liquidificador, tá? Vou jogar aqui. Vou vir com o meu leite. O leite, vou vir com o leite. Vou fazer uma propaganda, né? Boa. Aí, vou colocar uma latinha. A única coisa que é a metade da lata é o óleo. O único ingrediente que é a metade, sempre a gente vai se basear pela latinha. A gente vai tomar, esse bolo é muito interessante, ele é muito engraçado, que tudo dele é a medida da latinha. E vamos lá, ó. Coloquei o óleo, coloquei o leite, né? Foi na medida da latinha também. Eu fiz cacada aqui, ó. Foi. Aí eu vou aqui, agora. Vou colocar, né, o flocão, vou cortar aqui porque o meu já tinha acabado. Eu amo esse bolinho, né? Então, ó, a latinha tá vazia, aí eu vou lá agora, vou colocar o flocão. Eu coloquei esse pratinho aqui embaixo porque se cair, né, aí não desperdiça, eu posso reutilizar. Então eu vou, ó, aqui, tá? Ó, coloquei bem cheinha, tá vendo? De flocão. Vou jogar aqui novamente, tá? Vou colocar aqui, né? Dá uma raspadinha aqui. E vou colocar aqui. Vou vir agora com o açúcar. Vamos lá. O açúcar. Vou pôr aqui uma latinha de açúcar. E o bacana desse bolo é que justamente por ser essa quantidade, ele não fica doce. É uma delícia. Inclusive eu gosto muito de, no final, eu que amo canela, eu gosto de fazer assim um pouquinho, pego uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de canela, misturo num copinho, depois dele pronto, jogo por cima, fica maravilhoso. Né? Eu que amo canela, vai aqui a quantidade de açúcar, tá? Tudo é uma latinha, a medida é sempre uma latinha, tá? O fermento a gente vai deixar pro final, eu já vou só separar ele aqui, né? Vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se vai dar pra você, aqui, melhorou, né? O fermento aí eu vou tirar aqui, ó, vou medir a tampinha. Essa tampinha, ela é uma colher de sopa, tá? Não sei se exageradamente cheia, mas ela ó, tá? A tampinha, e eu vou deixar ela separadinha aqui porque ela não pode bater, para não ativar o glúten. Então, e esse fermento, no caso do Royal, ele é um fermento que a partir do momento que você lança aqui, ele já começa a ativar, ele já começa a fazer efeito. Tem alguns fermentos, como o da Dr. Oct, que é um fermento que a gente chama de fermento de espera. Esse fermento da Dr. Oct, você pode jogar e ficar com o teu tabuleiro aqui na bancada que não vai ter problema, mas o Royal sim. Aí o que eu vou fazer? Agora
eu vou, deixa eu ver se aqui se tá muito longe. Eu vou quebrar os ovos, os 3 ovos, tá? Aí o que eu faço? Eu pego um prato, porque se tiver um ovo podre, né, não vai estragar o meu bolo. Porque se eu chegar aqui e quebrar, e eu tenho uma coisa assim que eu aprendi com a minha mãe, uma frescura, né, mas que faz toda a diferença. O que é? É coar os ovos. Ai, mas que loucura, coar os ovos, né? Porque o ovo, ele vem com uma películazinha que tem um cheiro ruim. Se você quiser fazer, jogar aqui, quebrou, jogou aqui dentro, não tem problema. Não tem problema, vai ficar com cheirinho de ovo. E eu faço assim, ó. Deixa eu ver se vai dar pra... Se aqui vai dar pra você ver. Ó, aqui. Aí eu vou lá, quebro, jogo aqui. Claro que eu já tenho aquela prática, né? Ó, joguei aqui. 3 ovos. Se o seu ovo for muito pequenininho, o ideal são 4 ovos, tá? E aí, o que eu faço? Eu pego uma peneirinha. Na maioria das vezes, hoje em dia eu já peguei uma prática que eu faço aqui. Vou mostrar das 2 formas, tá? Eu faço assim, ó. Eu pego ela aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas eu acho que tá. E eu seguro aqui assim, na películazinha dela, e faço assim, ó. E aqui na minha mão eu segurei aquela pele, ó, é uma pele, tá vendo? É uma pelezinha, que é essa pele que dá o cheiro, né? É essa pele que dá o cheiro. Aí, o que eu faço? Eu acho que a forma mais prática, de repente, é com uma peneirinha que todo mundo tem em casa, né? Vou pegar aqui, ó, outra geminha aqui. Vou tacar aqui dentro. Vou dar uma puxadinha assim, ó. E ela mesmo vai soltar aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó. Só batendo assim, ó. Deixa eu fazer aqui de frente pra você ver. Tá? Ó. E aqui, vou ver se dá pra você ver uma película. A película que ficou aqui horrorosa. Vou tentar levar aqui pra você ver. Ó. Deixa eu ver aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui fica uma película horrível aqui dentro. Que é o que causa o cheiro, né? O cheiro ruim. Aí vou de novo na terceira geminha e vou soltar aqui, ó, e segurar a pelinha. Tem gente que não faz porque acha que dá muito trabalho, ai. Mas quem tem essa praticazinha aqui já, ó, de segurar na pelinha, ó, nessa películazinha fedorenta, mas ninguém vai morrer se tacar os ovinhos ali dentro, tá? Inclusive, quando a gente tá batendo uma massa amanteigada, a gente pode tacar lá os ovos lá dentro e a gente, o macete é você bater muito e depois botar uma gotinha de baunilha, porque aí some o cheiro. Eu não gosto de botar baunilha, eu não gosto de botar essência de baunilha nesse bolo, porque eu acho que tira o gosto dele, né? Então, recapitulando, tá? Ó, eu coloquei aqui uma medida da lata de açúcar, uma medida da lata de leite, açúcar, leite, do flocão, né? E o único que foi a metade da lata foi o óleo. O resto é a lata cheia. E o próprio milho, né? Então eu comecei botando o milho, depois eu botei o açúcar, depois eu botei o flocão, depois eu coloquei o leite e depois, por último, né? Aí a metade do óleo e agora os ovos, ó. Aí eu vou fazer aqui, né, os ovos, vou colocar assim, tá? Pra você, vai ser rapidinho agora, a gente vai bater, tá bom? Vamos bater aqui, acho que tá dando pra ver direitinho, vou puxar mais pra cá um pouquinho, pra você ver, tá? E aí, vamos bater. É o que? Uns 3 minutinhos, uns 2 minutinhos, entendeu?
2 ou 3 minutinhos. E aí depois que a gente bater essa quantidade aqui que a gente colocou, aí sim eu vou dar uma paradinha no liquidificador, vou colocar o fermento e depois vou dar só uma batidinha rápida, que é para ele não ativar o glúten da massa, tá bom? Então vamos lá. Tá batendo aqui, enquanto isso eu vou ligar o forno, né? O ideal é você ligar uns 10 minutinhos antes mesmo, a 180, se o teu forno for muito alto, a 160, que às vezes é melhor demorar mais um pouquinho para bater, para assar, do que você botar em fogo alto e aí ele queima por fora e não cozinha por dentro. E o bolo de milho, ele é um bolo que ele demora a assar mesmo, ele é um bolo muito molhado, né? E ele demora assim de quase 50 minutos, às vezes até 50 minutos, dependendo do teu forno. Às vezes eu fico esperando aqui uns 50 minutos, né? E aí o ideal é você botar o forno para assar, ó, o forno para esquentar e depois você colocar o bolinho, tá? Eu vou deixar aqui terminando de bater mais um pouquinho e vou ali para aquecer o forno. Aí agora, por último, nós vamos colocar o fermento, né? A nossa tampinha de fermento, tá? Aí eu vou dar uma mexidinha aqui, que é pra ele não subir com força na hora que... Deixa eu diminuir a luz aqui, que eu acho que tá muito forte pra poder vocês enxergarem melhor, né? Assim. Aí pra não... Isso, para não ficar muito, ó. Pronto. Vou colocar aqui e vou dar só uma pequena batida. Acabou de bater, né? E tá pronto. Eu vou colocar na minha forma. A minha forma, você vai olhar, você vai falar assim, ué, Ana, mas você não montou a forma? Eu uso um produto, né, que ele se chama desmoldante. É muito usado na confeitaria, né? Que ele, você olha assim, parece um molhinho, né? Você vê que ela tá até meio brilhosa. Então, eu coloco ele. E uma coisa boa que eu queria passar para vocês, um macete maravilhoso que eu aprendi, né, nos cursos da vida, é que hoje em dia eu não unto mais a parede da forma. Eu não unto mais a parede das minhas formas aqui, né? Por quê? Porque aí eu descobri, né, que quando você não unta, ele não queima, ele não gruda, ele vai subir. Eu só unto o fundo. Só unto aqui o fundo e aqui a lateral, no caso dessa forma aqui. Quando é forma quadrada, que não tem esse conezinho no meio, eu só unto o fundo mesmo.
E aí você vai untar. Ah, eu não tenho desmoldante. Você vai untar com a farinha, com a manteiga, né? E a farinha de trigo, só o fundo. E quando ele subir, quando ele crescer, que ele vier aqui, ele vai grudar nas paredes laterais e ele não vai queimar, não precisa se preocupar, a não ser que seu forno esteja alto. Né? Ele vai grudar aqui e ele não vai fazer aqueles buracos. Às vezes tem bolos tinha bolos que eu assava, e tem muita gente que assa bolo, o bolo fica torto. Aí fica assim, né? Fica pro lado, principalmente bolo em forma redonda, sendo ela com buraco ou não, aí às vezes fica aquilo tombado aqui no meio. Aí o rachar em cima, os bolos quando racham em cima é normal, tá? É super normal, isso é até um bom sinal, é sinal que a sua farinha está boa, sua farinha de trigo, quando leva. Esse aqui não leva farinha de trigo, esse bolo de milho ele não leva, né? Ele leva somente o flocão de milho. E esse flocão de milho, o efeito legal e bacana que ele vai fazer, além do sabor que ele vai dar, é o efeito de que quando você comer o bolo, vai parecer que você colocou coco. Quem come o bolo fala assim, caramba, tem coco? Não tem coco, é flocão de milho, porque ele é fiapento, né? Ele tem uns fiapinhos e é delicioso, delicioso, fica assim maravilhoso, todo mundo gosta muito, né? Então vai fazer toda a diferença, ele é muito molhadinho esse bolo é maravilhoso. Então, para fechar, você não precisa untar aqui, essa lateral aqui você não precisa. Você só, se você quiser, você vai untar só aqui. E o fundo, tá? Eu vou te mostrar depois o desmoldante que eu uso, né? O desmoldante é bom para quem trabalha como eu, que trabalha com bolo, trabalha com muito bolo, ele é muito bom. Para quem só faz um bolinho hoje, outro, sei lá, daqui a 15 dias, não vale muito a pena. O ideal aí vai ser normal. Vai passar a manteiguinha, a famosa quali lá, e vai untar com a farinha de trigo e tá tudo certo, tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso bolinho, ó. E outra coisa, você vai ver que essa massa, ela é bem líquida, tá? Ó, não se preocupa. Ó, ela é bem líquida. Tá vendo? Ó, bem líquida. Ó. Tá? Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui um pouquinho, né? Que sobrou aqui dentro. Assim, pronto. Uma coisa que você pode fazer para quem gosta, né? Para quem gosta e fica muito bom, se você quiser usar uns pedacinhos aqui de goiabada. Você pega essa goiabada que você compra no mercado, você vai partir em cubinhos pequenininhos, aí você vai pegar um potinho tipo esse daqui, um potinho tipo esse, ou um pratinho, vai colocar farinha de trigo no pratinho, tá? Você vai colocar um pouquinho de farinha de trigo no prato, bem pouquinho, e vai cortar as goiabadas em cubinhos. Corta a goiabada, pega os cubinhos da goiabada e passa naquela farinha de trigo, e depois você vem e solta aqui assim, ó. Solta os cubinhos, não muito para não ficar enjoativo, tá? Você pode fazer isso no bolo de milho e no bolo de fubá, que fica surreal. Aí você vai jogar aqui dentro. Por que que tem que passar os cubinhos de goiabada na farinha de trigo? Que é para ele não passar direto, não afundar. Quando você joga, quando você passa, né, ele na farinha de trigo, aí ele vai descer, mas não vai descer muito. Ele vai descer pouco. Então, assim, quando a pessoa partir, vai estar lá aquela goiabada maravilhosa. Pode ser a mais vagabunda que for, que vai ficar uma delícia, tá? Então, eu vou levar o nosso bolinho de milho maravilhoso, tá? Simples, né? Que para você tomar um cafezinho de manhã, para você receber alguém na sua casa. Às vezes aquela amiga que liga fala assim, amiga, eu tô indo aí, né? Ou você vai receber alguém querido que avisa no de repente e você, até com a visita em casa, você bate esse bolo. Eu tô fazendo aqui devagarinho, né? Para poder estar passando para vocês e vocês entenderem, né? Porque às vezes a gente sabe fazer com o pé nas costas, mas às vezes para ensinar é bem complicado, né? Porque a gente já faz as coisas, ainda mais eu que sou ligada no 220, né? Eu realmente nasci de 8 meses e eu faço jus aos meus 8 meses de nascida porque eu sou elétrica, né? Falo rápido, sou uma coisa de louco. Então, você vai receber uma visita, tá a fim de comer um bolinho de tarde e você fala assim, caramba, não tem muita coisa, esse bolo é ideal. Por quê? Porque você faz com poucos ingredientes, né?
A chave do negócio aqui é você ter sempre em casa o flocão, né? Porque isso aqui é baratinho, acho que é R$2 e pouco. Nossa, é muito barato, isso aqui é muito barato. Então é você ter o flocão em casa e a latinha de milho. Se você tiver sempre esses dois ingredientes coringas, você pode receber a visita a hora que for, você pode te dar aquela vontade de comer aquele docinho. E o mais bacana desse bolo, ele não é doce, aquele bolo doce que você come, aquele troço melado, não. Porque tem gente que às vezes faz com 3 medidas de açúcar, misericórdia, não. Então você vai amar, eu tenho certeza que você vai fazer, mesmo você falando assim, mas eu não tenho aquela mão boa para fazer doce, vai fazer e vai dar certo, tá bom? Então eu vou colocar ele no forno agora, aí vai lá uns 50 minutos, tá? Pera aí que eu já volto. Coloquei ele no forno. Outra coisa que uma coisa também que eu aprendi como às vezes você não espetar o bolo com faca para não murchar o bolo. Quando der mais ou menos assim, que você sentir que ele tá cheirando bem, que ele tá bem cheirosinho, já que tá com aquele cheirinho, já ficou bem moreninho em cima, não tá aquele bolo esbranquiçado, que você viu que deu seus 45 minutos, porque esse bolo é demorado, quando der 45 minutos, ou até os 50 minutos que você vê que ele já tá bem cheiroso, com forno em 180 ou 160 de preferência, tá? Aí você pega, abre o forno e coloca a mãozinha assim em cima do bolo. Se ele não afundar, isso é com toda a massa. Se ele não afundar, se ele afundar e voltar, ele já tá bom, você pode tirar. Se ele afundar, o dedo afundar e ficar aquele fundo, opa, não tá bom. Entendeu? Pode colocar a faca? Pode. Só que, por exemplo, esse bolo de milho, ele é bem molhado. E aí o que acontece? Ele é um bolo muito molhado e muitas vezes a faca vai sair ainda suja e vai te confundir, mas às vezes ele já tá até bom, né? Então eu vou dar um pause aqui no nosso vídeo e depois quando ele tiver assado aqui, daqui a uns 50 minutos, a gente volta com ele, tá? Eu até poderia ter assado um antes, né? E ter colocado aqui já um pronto pra você, mas eu só lembrei disso já na hora de fazer o vídeo. Então, como eu falei, como é meu primeiro vídeo, né, pra tá passando pra vocês, aí a gente vai se aprimorando e no próximo, de repente, no bolo de cenoura, né, que é muito bom também, aí eu já deixo um assado pra poder facilitar, que aí eu já mostro, ó, como é que ficou, fofinha, entendeu? Já é melhor, tá? Então, eu espero vocês até daqui a pouco, tá bom? Beijo. Oi, tudo bem? Tô de volta pra gente poder desenformar o nosso bolinho juntas, né? E poder ver como é que ficou. Eu deixei ele ficar assim bem marronzinho, porque como a gente vai comer aqui em casa, então eu gosto dele bem marronzinho, ou seja, dele bem assadinho. Mas ele geralmente fica até mais clarinho, tá? Eu deixei ele assar bem direitinho. Aí agora eu vou desenformar e pra gente ver como é que ficou bonito por dentro, eu tenho certeza que saboroso, tá? Então vamos lá. Enquanto eu tô desenformando, de fundo você tá ouvindo um louvor, né, da Cassiane, muito antigo, que fala muito ao meu coração e Deus trouxe a minha memória, né? Que tem uma parte da música que fala: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, né? Então que os nossos dons e talentos, os nossos dons preciosos sejam para o Senhor, né? Que a nossa vida e tudo que nós fizermos, ela seja primeiramente para Deus, né? Porque muitas vezes a gente, como eu, às vezes me pergunto assim, mas por quê? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui nesse momento? E Deus quer completar a obra dele na nossa vida, seja com simples afazeres, que muitas vezes outras pessoas não dão valor, né? Mas Deus, ele está nos vendo, né? E aonde nós estivermos, Deus, em tudo aquilo que nós tocarmos, Deus nos abençoa, né? Então eu vou estar desenformando aqui para a gente poder ver como é que ficou, tá?
como ficou bonito. Tá vendo? Ficou lindo o nosso bolinho. Maravilhoso. Vou pegar uma faquinha pra gente poder estar cortando. Olha, ficou muito maravilhoso o nosso bolinho. Ó, bem gostosinho, bem bonitinho. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas aqui, ó, tá vendo? Fica assim uns floquinhos, né? Fica assim bem saboroso, fica bem macio, ó. Né? Ele fica muito macio, tá? Então, tá aqui o nosso bolinho de milho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha abençoado a vida de algumas pessoas. E dizer para você que nesse tempo, né, que nós estamos em casa, nesse tempo que nós, que Deus nos colocou com tempo para fazer alguma coisa, né? Então, que nós possamos colocar o nosso tempo em prática, que nós possamos praticar alguma coisa que agrade a Deus primeiramente, que alegre o nosso coração, né? E ainda há pouco o Senhor me deu uma passagem que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, né? Capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim a palavra do Senhor: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então aqui, e tudo quanto você, quanto eu, quanto nós fizermos, que seja, né, para o Senhor, porque às vezes a gente está fazendo algumas coisas e a gente fala assim, meu Deus, não estão vendo, não estão enxergando, não fui reconhecida. Às vezes até em casa mesmo, você faz alguma comida saborosa, alguma coisa, você corta o cabelo, você troca de roupa, e às vezes alguém pode não notar, mas o Senhor está te vendo. E assim é na culinária, seja numa comida do dia a dia, que você faça com amor, com esmero, com gosto, né? Ali você às vezes pode pensar assim, eu tô aqui fazendo isso, mas as pessoas já estão acostumadas, ninguém tá vendo, mas Deus está vendo, né? E Ele vai continuar te adestrando as tuas mãos, e que essa palavra ela possa ficar para nossa meditação. Colossenses 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor, né? E sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, antes de servir a qualquer pessoa com os seus dons, você está servindo ao Senhor, né? E o dom, ele vem de Deus, ele não vem de nós, porque nós não temos capacidade em nada, mas em Deus nós somos mais que vencedores, né? Quantas situações eu já passei, né? Inclusive nas minhas experiências com bolo, né? Nas minhas guerras, que eu digo, né? Porque não é fácil, essa área, por exemplo, de confeitaria, ela não é fácil, né? Fazer um bolo assim simples, um bolinho de casa, é tranquilo, né? Mas quando você pega um bolo enorme para confeitar, né? Quando você pega recheio, quantas coisas já deram errado, que eu suei frio e que eu chorei, né? Coisas que desandaram, mas lá no fundinho do meu coração e na minha mente o Senhor falava para mim, sou eu que te capacito, né? Hoje pode ter dado errado, mas até as coisas que dão errado são justamente para que você tenha experiência. Ninguém nasce sabendo, né? Então, que você até pegue essa palavra, né? Que ninguém nasce sabendo,
Então, você que não se acha capaz, que acha que não tem mão boa para fazer doce, para fazer um bolo, um bolinho de milho, um bolinho de cenoura para você, para tua família, que nesse tempo vai ser abençoador, você poder fazer um bolinho para sua família com amor. Talvez você até tenha uma receita já de bolo de milho, mas se você quiser fazer essa, né, que são com pouquíssimos ingredientes, e faz com carinho, faz pensando que tudo que você fizer, você está fazendo primeiro para o Senhor e depois para a sua família, para os seus amigos. Que essa palavra ela possa abençoar o teu coração, que esse vídeo ele possa chegar de uma forma transformadora e abençoadora para você, tá bom? Um beijo da irmã Ana Córdia. Sempre que precisar, eu vou estar passando para vocês aquilo que Deus me deu, né? Porque ainda que eu tenha ido buscar em cursos ou em outros lugares, Deus, ele usa pessoas para poder, ele nos apresenta pessoas para poder abrir as portas do nosso entendimento e da nossa sabedoria. E é isso que eu quero estar passando para você, tá bom? E que eu seja essa pessoa que possa hoje estar abrindo as portas do entendimento e da sabedoria, mesmo na simplicidade de um bolo de milho, tá bom? Um beijo, fica com Jesus, que o Senhor hoje ele possa alegrar o teu coração, tá bom? Amém?